Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para oferecer o nosso culto de louvor e adoração. Vamos louvar a Ele porque Ele merece. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Ele é alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus.
Deus te abençoe. Amém, amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz seja convosco, que o Espírito Santo de Deus esteja com você hoje, agora e sempre. E que você possa sentir o abraço do amor de Deus, esse envolver do amor de Deus. E que você sinta também a graça, a força, a generosidade e o poder deste amor. Eu costumo dizer que é um amor que nos constrange. Porque ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser no planeta Terra que viveu, que vive e viverá, por mais piedoso que ele seja, ele é digno do amor de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz assim que Deus, Paulo, ao escrever aos Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero incentivar você. O pastor Ivaldo tem feito isto em todos os cultos que ele ministra. E na semana passada eu também fiz e eu quero fazer de novo. Eu quero incentivar você a convidar mais alguém para assistir o culto com você. Eu quero incentivar você a convidar outras pessoas a conhecerem o nosso canal no YouTube. O pastor Ivaldo tem brincado que nós estamos chegando quase a 1 milhão de inscritos, só falta 900 mil. Nós estamos aí com 1.400 e uns quebradinhos, 480. Mas quanto mais você divulgar esse canal, muito mais nós vamos estar pregando o Evangelho para outras pessoas. Então que você divulgue, mande esse link para alguém do culto de hoje, de terça, de quinta, na escola bíblica com o Marcelo, do culto dos jovens à noite no sábado, nos domingos, que você mande para algum amigo para que ele possa conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa dedicação, aquilo que nós temos feito para Deus. Outra coisa que eu acho extremamente importante, e o pastor tem dito que nós estamos em todas as plataformas digitais, mas uma coisa que é importante, que às vezes quando eu prego, quando o pastor prega, e às vezes eu estou em casa, se bem que eu gosto de projetar na televisão, mas às vezes eu olho no celular ali, as pessoas fazendo alguns comentários, e eu vejo que algumas pessoas falam assim, escrevem, né? Por favor, dê um joinha, dê um like, e as pessoas dão um like lá no chat, ou no chat não adianta, né? Isso não resolve. Então, crie o hábito, crie esse costume de quando você for assistir o culto, antes de você assistir, já dá um like ali embaixo do vídeo, dá um like ali. Antigamente era azulzinho, agora é um joinha pretinho, e você vai ajudar o YouTube, né, a entender que o nosso canal, a nossa mensagem, os nossos trabalhos, eles têm um significado, uma significância importante, e eles vão distribuir esse vídeo para mais pessoas, que você faça assim. Então, esse projeto Eu Mais Um no Culto é uma maneira de você evangelizar, que você mande para os irmãos que estão aí meio desanimados, que estão meio enfraquecidos, ajuda eles aí, manda uma palavra para que eles possam ouvir. A gente tem orado, né, e o meu coração tem se alegrado, porque as vacinas estão chegando, nós estamos sendo vacinados, eu tenho visto irmãos colocando no Facebook, nas mídias, que eles estão sendo vacinados. Amanhã eu serei vacinado, estou muito feliz.
Amanhã então chegou o meu dia, chegou minha hora, e pelo que eu estava vendo do calendário aí, até setembro o pessoal de 18 a 24 anos sendo vacinado, e isso é muito bom, é uma notícia boa para a gente, porque isso já é uma porta para a gente começar já a pensar em voltar com os nossos cultos, todo quanto com aquela prática de cuidados, práticas que nós temos que ter mesmo com máscara, com álcool, isso é muito importante, né? Álcool em gel, higiene nas mãos, mas já é uma luz muito, muito, muito forte que está surgindo, né? E eu fico feliz por isso. Enquanto não chega esse momento, que você aproveite. A gente tem feito com dedicação, com carinho, com amor, e que Deus possa abençoar você, tá bom? Não só nessa noite, como sempre. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Chegou o momento de eu orar pelas ofertas, pelos dízimos. E aqui hoje eu tenho uma oferta de missões da irmã Aurora, tem uma oferta da Sônia, dízimo da Sônia, do Vanildo, o dízimo também do Josinaldo, do Amaro, de Líria e da Cláudia, sua esposa, também que dizimam no dia de hoje, e que Deus possa abençoar não só eles que estão aqui entregando fisicamente a sua oferta e o seu dízimo, mas a todos vocês que têm feito um trabalho muito, muito importante para nós. A igreja, uma igreja evangélica, uma igreja que tem portas abertas, ela precisa de dinheiro para funcionar. Nós precisamos. Só que você sabe que nós aqui, pastores, nós não somos apelativos em pedir dinheiro, aquela coisa de colocar a faca no pescoço, não. Pelo contrário, nós ensinamos a fidelidade, a gratidão, a generosidade, e eu agradeço você, por você ter entendido essa mensagem, por você ter feito isto e estar fazendo isso com muito carinho, com muito amor no seu coração. Só Deus pode retribuir você. Outra coisa também, a gente sempre fala isso é uma fala nossa antiga. Você que é visitante, você que está vendo esse culto, que não é membro da igreja, quando nós estamos presencialmente, nós fazemos questão de assim dizer. Você que é visitante, não se sinta obrigado a dar dízimo, dar oferta. Isso é com a gente, com nós que somos membros da igreja, e nós que entendemos o quanto é bem-aventurado aquele que dá, aquele que entrega. E Deus tem feito isso com a gente, nós temos sido abençoados. Eu sempre costumo dizer uma coisa que um dia eu ouvi de alguém: nós nunca venceremos Deus. Sempre Deus vai nos abençoar. Às vezes nós passamos por alguma coisa e fala, poxa, será que vai dar? Deus vem e Ele providencia, porque Ele é Deus poderoso. Deus que multiplica pães no deserto, Deus que faz coisas sobrenaturais, e Deus cuida da gente, em nome do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua generosidade, pela sua gratidão, pela sua fidelidade. Aqui do meu lado direito, a conta do Banco do Brasil. Você que é correntista do Banco do Brasil, você que quer transferir nesse momento, tem irmãos que gostam de fazer no momento que nós vamos orar, Banco do Brasil, e do meu lado esquerdo, o Banco Bradesco, e aqui nessa conta específica tem a conta do nosso Pix, que é o CNPJ da igreja, que está aparecendo aqui para você do lado esquerdo, do seu lado direito. Então, o que você faça? Abra o teu coração, seja generoso, Deus Ele vai abençoar você, sempre, sempre. Gosto de dizer sempre, sendo repetitivo, não é barganha. Porque se você falar, eu vou fazer assim, não funciona. Nós damos porque nós somos transformados. Nós entregamos porque nós entendemos o quanto Deus tem feito por nós. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Ore junto comigo aqui. Então, eu tenho aqui em minhas mãos aqui os dízimos que eu citei o nome, a Aurora, a Sônia, o Josinaldo e a Cláudia, mas você, que a gente não está tendo acesso ao teu nome, que Deus te abençoe também. Ore junto comigo. Senhor Jesus, eu entro na tua presença com o meu coração alegre, com o meu coração feliz, porque eu sei, Pai, eu sei que tu és Deus da multiplicação. Eu sei que tu és Deus de milagre, eu sei que tu és o Deus que, quando abre uma porta, não tem ninguém que pode fechá-la. Eu quero te pedir que o Senhor abra a porta de bênção sobre esses amados, que nessa noite estão ofertando, que nessa noite estão dizimando, aqueles que não estão o fazendo nessa noite, mas que são dizimistas, que são ofertantes, que o Senhor possa alcançá-los,
que eles possam ser guardados pelo Senhor, que eles possam ser protegidos pelo Senhor, que os sonhos deles, que os projetos deles possam ser direcionados pelo Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los pelo teu poder e graça, e que jamais, jamais, Senhor, eles possam passar por necessidades, porque a tua palavra diz, o salmista Davi disse, que ele era moço e ele já agora era um homem de idade, e ele nunca viu o justo mendigar o pão. Que o Senhor entra com providência na vida de todos, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe os teus filhos, é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço agora pela tua palavra, Senhor, usa a minha vida, usa os meus lábios, usa a minha boca, Senhor Jesus, para falar. Eu sei que o Senhor é o Deus que fala, nós não temos pretensão de roubar, Senhor, o teu lugar, de tomar o teu lugar. Se o Senhor não falar, nada acontece. Se o teu Espírito não tratar com a gente, nada acontece. Mas eu te peço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, usa a minha vida, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que eu vou ler é o Salmo de número 15. Ele é um salmo de Davi, Salmo de número 15. E Davi, ele fala sobre o cidadão dos céus. E este salmo, ele tem uma pergunta, ele tem o início com uma pergunta, do verso 1, e a partir do verso 2, ele é um salmo bem curtinho, nós encontramos a resposta. Davi, ele pergunta e ele responde. E o texto do salmo diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele responde: o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, e o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. É isso que Davi diz. E quando eu olho para esse salmo, eu fico pensando que existe dentro de cada um de nós que manifesta o desejo de aproximar-se de Deus. Eu não sei quanto você, mas eu olhando para esse salmo, eu fico me vendo nele aqui. Eu fico pensando que quantas vezes a gente se pega perguntando na alma, coisas que ecoam dentro da gente, perguntas que surgem, como que nós podemos fazer para estar na presença de Deus? Eu vejo que existe um conjunto de coisas dentro da gente perguntando. Perguntas. O que eu faço para ser um homem de Deus verdadeiro? Como que eu faço para ter acesso à presença de Deus? Como que eu faço para ter um canal aberto com Deus, onde eu realmente possa tocá-lo, acessá-lo? Como que eu faço para habitar a presença de Deus? Como que eu faço para sentir Deus e não simplesmente como uma expressão para o lado de fora, para impressionar alguém, para que alguém pense que eu estou sentindo Deus, mas como que eu faço para sentir Deus de verdade? Qual é o caminho? Como que eu encontro essa porta? E talvez você possa dizer assim: poxa, pastor, mas isso são perguntas e são dúvidas que não devem existir no coração de nenhum cristão. Isto não deveria acontecer com ninguém, porque nós sabemos o caminho. O caminho é de santidade,
O caminho é de entrega. O caminho é o caminho que você abre mão de coisas que você gostaria de fazer, mas você não o fará. Não fará essas coisas porque você sabe que isso vai te afastar de Deus. Então, talvez alguém possa dizer assim, não existe razão para essa pergunta. Só que, por outro lado, eu fico imaginando que existem sim. Eu discordaria, porque o próprio Davi faz essa pergunta. E eu digo que eu discordo porque talvez isso ganhe força dentro de nós, essa dúvida, essa ansiedade por uma resposta, porque quando nós olhamos para dentro de nós, o que nós encontramos, se nós somos honestos, é aquilo que o profeta Isaías escreve, quando ele, lá no capítulo 64, no verso 6, quando ele diz que quando nós olhamos para dentro de nós, e quando nós fazemos uma investigação séria, quando nós olhamos para o nosso lado humano, o que nós somos, aquilo que nós carregamos dentro de nós como seres humanos, o que nós encontramos é isto. O profeta Isaías fala, todos nós somos como um imundo, todos nós. Ele não coloca uma classificação de pessoas, ele não diz algumas pessoas, ele fala todos nós somos como um imundo. E todas as nossas justiças, tudo, aquilo que nós olhamos para nós e nós nos sentimos justos, todas as nossas justiças são como trapos da imundícia. E ele diz mais, todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. O que o profeta está dizendo aqui é mais ou menos, ou seria o mesmo sentido daquilo que Paulo, quando ele escreve, e vai escrever depois de muitos anos, lá na frente, quando ele escreve a sua carta à igreja de Roma, este encontro com esta limitação que Paulo também tem, quando ele fala que aquilo que ele gostaria de fazer, ele não faz, e aquilo que ele odeia enxergar nele, não gostaria de fazer, ele se apercebe fazendo e realizando. Então, diante disso aqui, o grito na alma de Davi, o grito na alma dos homens sérios que se aproximam diante de Deus, é encontrar uma resposta para essa pergunta. Senhor, quem é digno de habitar diante do Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Só que eu vejo isto como algo positivo, porque Davi está me mostrando algumas coisas, ele vai responder a partir do verso 2. O que Davi vai dizer é o seguinte, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir. Qual é o grande problema das pessoas quando você vai pregar para alguém e aquela pessoa diz assim, olha, não, eu sou bom, eu não preciso de Jesus, porque eu sou bom. O grande problema é esse, quando a pessoa ela olha para dentro de si e ela não consegue enxergar quem ela é de verdade. E Davi, ele mostra aqui que ninguém encontra a resposta. Sozinho não. Essa resposta só é encontrada quando você encontra com Deus. Porque Davi, ele vai falar aqui a partir do verso 2, essas características que são alcançadas, que são reflexo do quê? De graça. É de favor que nós não merecemos. Eu dependo de Deus para tudo, até para isso, inclusive para isso. Aí o que eu vejo aqui, do verso 2 em diante, que Davi, ele começa a falar muito de relacionamentos interpessoais. Eu preciso amar a justiça, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso respeitar o meu próximo, é isso que Davi vai falar. Agora, eu dependo dele para isso. Eu só posso, agora, olha que interessante, a Bíblia Sagrada,
ela escancara isso para nós. Eu só posso amar a Deus, eu só amo a Deus, é isso que diz João, porque Ele me amou primeiro. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Então, quem vai habitar no tabernáculo de Deus? Quem morará no santo monte de Deus? Aquele que anda em integridade, é o verso 2. Aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade. Agora, tudo isto, aquele que anda, aquele que pratica, aquele que fala, tudo isto é uma dependência de Deus. Eu dependo disso para Deus. Eu só posso amar a justiça porque eu sou justo. E eu só sou justo porque eu sou justificado por Deus. Ou seja, nós dependemos de Deus para tudo. E Davi, ele fala de pelo menos 3 características aqui do homem que vai habitar o tabernáculo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, a gente pode interpretar esse salmo como uma posição de futuro? Quem vai estar na eternidade com Jesus? Sim. Nós podemos admitir essa interpretação. Só que Davi está falando do hoje. Quem vai encontrar com Deus hoje? É a mesma coisa do texto de Hebreus 12, 14, quando o escritor fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a gente lê esse texto, a impressão que eu tenho é que ele é um texto para o futuro. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, eu não vou ter acesso à eternidade. Só que ao mesmo tempo ele é um texto do presente. Eu só enxergo a Deus se eu tenho paz com todos, se eu sou santificado. E essa regra vale para esse salmo. E a primeira lição que ele mostra, a primeira característica do caráter do homem de Deus, já que o tema que eu coloquei nessa mensagem é o verdadeiro caráter do homem de Deus. E o pastor Ivaldo, ele costuma nos trazer uma definição de caráter bem simplista, no sentido não de ser algo banal, mas de simplicidade para a compreensão, que ele diz assim que caráter é aquilo que nós fazemos quando ninguém nos vê. Só que eu acho curioso e interessante que o ninguém nos vê é o homem. É o homem. Mas Deus sempre nos vê. Deus sempre nos enxerga. Mas a definição que ele dá é bem interessante, é bem didática. Caráter é aquilo que eu sou, longe dos holofotes dos olhos das pessoas. É aquilo que eu sou, eu e Deus, eu e o Cássio e Deus. É aquilo que eu sou. E o salmista fala que a primeira característica de um caráter reto, do homem que vai ter acesso ao tabernáculo de Deus, é um homem que vive em retidão, é um homem reto. O verso 2 fala assim: o que vive com integridade, o que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quando você lê esse texto aqui, esse verso, qual a interpretação que você tem dele? Eu tenho uma interpretação da seguinte forma: é um cara honesto, é uma pessoa que age com honestidade, com verdade para com os homens. Ele é um cara que age com honestidade para consigo mesmo e verdade, e principalmente ele é um cara que age com honestidade para com Deus. Quando eu olho isto, é literalmente viver algo que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, é um texto que eu gosto muito, que Paulo diz o seguinte: finalmente, irmãos. Paulo está falando de pessoas, se você ler o capítulo 4 de Filipenses, ele está dando um recado a Evódia, a Sintique, 2 mulheres que tinham uma contenda entre elas. Paulo chama para que a atenção delas, para que elas voltassem atrás em seus posicionamentos, para que elas pudessem se tornar uma novamente, porque ambas elas eram muito úteis no ministério de Paulo, mas elas tinham tido uma contenda.
E quando Paulo está falando disto, Paulo está falando de situações, reivindicando essa posição de alma, de ser humano, onde ele vive em paz, caminha em paz com todos, no que depender dele. Paulo diz isto: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isto que ocupe a mente de vocês, seja isso que ocupe o coração de vocês. Porque quando nós somos contaminados por algum pensamento, nós ficamos pensando naquilo e aquilo nos machuca. Paulo está dizendo que isto aqui deve habitar o nosso ser, e isso vai nos ajudar a viver os nossos relacionamentos de uma maneira melhor. Agora, o que eu acho bacana aqui no Salmo de número 15, voltando para o Salmo, quando o salmista fala, aquele que pratica, aquele que vive, aquele que fala, o salmista está dizendo o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele vai responder, aquele que fala, aquele que vive em integridade, aquele que anda em justiça, aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade. O texto no original, no hebraico, ele nos traz uma ideia de algo contínuo. Não é simplesmente como alguns que nós ouvimos. Quantos que nós ouvimos? Quantas pessoas? Eu já ouvi isso de pastores, eu já ouvi pastores falarem isso, mas quantas pessoas você já ouviu que ficam contando do passado, fazendo o sucesso deles, a base do sucesso, a base da vitória, a base do caminhar dele com Deus, com integridade, com amor, com dedicação, com entrega, é tudo pautado no passado. O salmista, ele fala, não, a ideia aqui é aquele que vive, é viver hoje, viver amanhã, viver depois de amanhã, viver daqui um mês, viver daqui um ano, daqui 10 anos, enquanto eu viver. Como ele diz no outro Salmo 34, a minha alma vai bendizer ao Senhor, eu bendirei ao Senhor enquanto eu viver. É uma ideia de continuidade, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã e é sempre. É isso que o verbo, os 3 verbos na língua original, no hebraico, trazem a ideia para a gente. Tem uma Bíblia, numa tradução, Bíblia Viva, que é uma tradução bem mais fácil de compreensão. Nessa tradução deste salmo, essa Bíblia fala assim: o que pratica a justiça e fala sempre a verdade do fundo do coração. E aí eu fico pensando, irmãos, quando Jesus, lá no capítulo 8 de João, ele fala assim que a verdade, ela liberta. Lembra disso? Jesus falou assim que a verdade, ela é libertadora, a verdade liberta. Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí eu fico imaginando que esse poder de ação da verdade é um poder para todas as áreas da nossa vida. Quando a verdade nos liberta, a verdade vai libertar o homem do adultério, a verdade vai libertar o homem do roubo, a verdade vai libertar o homem de vícios, e a verdade vai nos libertar e vai libertar o homem também dos relacionamentos tóxicos, daquele relacionamento que não é bom, daquele relacionamento que não é pautado com verdade, que no fundo, nós sabemos que não existe a mesma coisa como existiu no passado, aquela verdade em relação àquela pessoa. Por isso que o salmista faz questão, olha, quem habitará a presença de Deus? Eu tenho um amigo que ele brinca, é lógico que ele brinca. Se ele me ouvir, ele vai saber que eu estou falando dele, por isso que eu não vou dizer o nome. E ele brincava, eu sei que ele brincava, que ele falava assim para mim, eu dava muito risada com ele, que ele dizia assim, olha pastor, eu vou para o céu a todo custo, eu vou para o céu nem se eu estiver cheirando churrasco, mas eu vou. E ele dizia isso brincando, e era brincadeira, porque ele sempre me respeitou, era na nossa intimidade, que ele queria dizer o seguinte, nem se ele estivesse na carne, mas ele não ia querer ir para o inferno. É lógico que era uma brincadeira, porque ele é um menino de Deus, sempre foi. Mas o que eu vejo aqui é que o salmista ele fala assim, ó, aquele que vive em integridade,
Ele vive para Deus, ele é de Deus, a mente dele é governada por Deus e será para Deus, o existir dele será para a glória de Deus. Ele vive para Deus, aquele que vive em integridade. E integridade também, eu gosto de pensar em integridade como algo integral, algo que é pleno. Aquele que vive nessa plenitude com Deus na vida dele. É isso que o salmista está dizendo, aquele que vive em integridade, pratica a justiça, ele busca esse caminhar. E de coração ele fala a verdade. O coração, como diz o escritor Provérbios, que do coração procede todas as saídas da vida, todas as saídas. Então o coração, é lógico que não é o coração, a Bíblia fala de coração, mas não seria o coração aqui, esse órgão que joga sangue, que bombeia sangue para o corpo. A palavra não é esta no texto original, não é cardia, não é desse coração, seria pensamento, seria mais para a entranha, seria mais para a consciência, para a alma. Agora, quando existe verdade dentro de nós, o coração, ele vai expor pelos nossos lábios aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro, aquele que fala a verdade. Aí você pode perguntar assim: poxa pastor, mas você não está sendo contraditório? Porque você disse que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Você disse que Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo, reconheceu que ele não conseguia fazer o bem que ele gostaria de fazer. Só que Davi não está falando aqui de ser infalível. Davi não está olhando para um ser humano e pensando que esse ser humano ele é infalível. Davi, ele está imaginando alguém que busca a todo custo de coração agradar a Deus. É buscar agradar a Deus. Davi não era infalível, pelo contrário. A história de Davi, as histórias de Davi, muitas delas são terríveis, mas ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele queria agradar a Deus. Davi está falando, não se trata aqui de ser infalível. Davi está dizendo daquele que busca agradar a Deus. Uma segunda característica aqui que eu vejo de um modelo de caráter de um homem de Deus, que Davi fala, que habitará no tabernáculo de Deus, ele diz assim que este homem de Deus, as palavras deste homem, as palavras são palavras de bênção para com o próximo. São palavras de bênção. E ele rejeita tudo que se opõe a isto. As palavras deste homem abençoam o próximo. Olha o que ele disse, porque ele perguntou, porque o salmo ele é composto disso, esse salmo, é uma pergunta com respostas. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E ele fala aquele que vive em integridade, pratica a justiça, fala a verdade. E no 3, o que não difama com a língua. O que não fala mal com a língua e não faz mal ao próximo, e nem lança injúria contra seu vizinho. Ele fala de 3 coisas aqui. Ele não difama com a língua. Quando eu olho para isso aqui, eu fico imaginando alguém que não deseja o mal para o seu próximo. Alguém que não se alegra com o mal para com o seu próximo. Nem por desejo próprio, e muito menos se ele for alguém que se deixa ou que é tentado levar pelo desejo de outros. Nunca aconteceu com você? Só se você for extraterrestre. Por que a gente, quando vai aconselhar, e eu já ouvi uma pessoa falar assim, né, na empresa que eu trabalhava, eu tinha um diretor que ele falava assim: Cássio, aprenda uma coisa, existe sempre a verdade do outro, a verdade do outro lado, né? A verdade de um, a verdade do outro, e a verdade. Então a verdade não tem os 2 lados, ela tem apenas um lado. Ou no máximo, na verdade, talvez seriam 2, né? Porque aquele cara que está falando a verdade, ele está apoiado na verdade que é o centro de tudo. E aquele que está dizendo alguma coisa, ser verdadeiro, mas não é. O que o salmista fala aqui é que ele não aceitaria influência de ninguém. Matthew Henry, que eu sempre falo dele porque eu gosto de ler os comentários bíblicos desse cara, ele costuma dizer o seguinte a respeito desse salmo, que Davi está dizendo de alguém
que se ele não puder repreender a pessoa na hora que está falando mal de alguém, até porque existem pessoas em volta, e ele não vai querer também desanimar a pessoa, deixar a pessoa triste, se ele não puder repreender na hora, ele o fará depois, mas se ele não puder repreender nem depois, por alguma razão, ele não vai levar à frente a notícia, quando for uma notícia, ou quando for uma conversa falando mal de alguém. Eu vejo aqui esse Davi, aqui falando desse homem, que ele não deseja nada para com o seu próximo que o machuque, que o fira, tanto na alma, tanto em seu espírito, como das coisas do dia a dia, porque quantas pessoas que prejudicam os outros? Quantas pessoas que prejudicam outras pessoas assim, sabe, sem pensar. Prejudica mesmo, as pessoas chegam a perder emprego, as pessoas às vezes perdem o seu casamento, as pessoas perdem alguma estabilidade na vida, porque um dia alguém falou alguma coisa que não era verdade. Mas até que se prove ao contrário, as coisas já aconteceram. Quantas pessoas que foram presas injustamente? Você nunca viu casos assim? Pessoas que foram presas porque alguém chegou e disse assim, era ele. O reconheceu, mas não era o cara que cometeu o crime e fica preso. O que Davi está dizendo aqui, que ele não deseja machucar o seu próximo e ferir o seu próximo em hipótese alguma. Jamais ele faria isso. Ou seja, ele não vai difamar com sua língua o seu próximo, não fará mal a ele, não vai lançar injúria contra seu vizinho. Eu fico pensando num texto do irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus, Tiago, quando Tiago escreve a sua epístola, no capítulo 1, no verso 26, Tiago diz o seguinte, olha, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes ele está enganando o seu próprio coração, e a sua religião é vã. Olha como Davi... E aí, olhando para Tiago, e agora pegando um contexto da Escritura, como Deus, Ele olha isso e trata isso com muita seriedade, com muita seriedade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tiago, quando ele escreve a sua epístola, no capítulo 3, ele fala que a língua, ela é um membro pequenininho, tão pequenininho, mas ela põe fogo, ela incendeia como um inferno. Ela é tão pequenininho, ele até compara ela como o leme lá de um navio que é pequenininho, mas ele consegue fazer com que um navio vire para todos os lados. Uma coisa tão pequena comanda um barco gigante. O que Davi está dizendo aqui, então, aquele que tem pretensão, aquele que pergunta, aquela pergunta que ecoa na alma, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? É aquele que não difama o seu próximo. É aquele que não difama com a língua, não faz mal a ele e ainda não trata o seu vizinho com injúria. Sabe, gente, nós temos que nos policiar o tempo inteiro. Mas as nossas palavras, a nossa boca, ela tem que ser uma boca que produza a verdade do Evangelho. O amor de Deus, mas para isso acontecer, o nosso coração tem que ser abastecido disso. A nossa boca tem que abençoar, ela tem que servir de bênção, de proteção. Ela tem que servir para que aqueles que nos ouvem, eles recebam a graça de Deus. É isso que Paulo diz em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A gente acha que palavra torpe é só palavrão. Quando eu estudei assim com pastores, ouvi alguém pregando, toda vez quando eu era novo na fé, todo mundo falava de palavra torpe só como palavrão. Mas não é esse o sentido. Palavrão também, mas aqui é tudo aquilo que você fala que não vai gerar bênção na vida de alguém que ouve. É perca de tempo, é palavra que você está jogando, é palavra de maldição, é palavra que vai agregar sofrimento em alguém. Não é nem a palavra agregar, vai acrescentar sofrimento. Paulo fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim você transmita a graça àqueles que ouvem você. Aí eu me lembro daquilo que Jesus falou, né?
Jesus falou em Mateus 12:34, na parte B do texto, que as palavras que saem da nossa boca é o que tem dentro do nosso coração. O coração, aqui diz assim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Que todos os dias da nossa vida, a gente procure abastecer o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, daquilo que Paulo disse aos Filipenses: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, que o nosso coração ele seja abastecido de coisas boas, palavras boas. Eu me lembro quando a irmã Ina trabalhava na igreja aqui com a gente. A irmã Ina, ela, para quem conhece a Ina, né? As meninas que estão aqui, a Jo, a Gerlândia e a Aurora, o Roberto está aqui também. Eu não sei se a Sheila lembra da Ina, mas a Ina era o dia inteiro, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Às vezes o senhor Amaro falava assim: fala baixo que você vai atrapalhar o pastor. Eu falava: não, deixa ela falar aleluia. E eu aprendo com Deus, com meus irmãos, com os meus amigos, com os pastores, com servas do Senhor, mulheres de oração, homens de oração, que da nossa boca tem que sair palavras assim. E isso faz bem até para a gente. Quando você está sozinho, a mulher está lavando louça, está dirigindo o seu carro, está indo para o trabalho, dizer: Senhor, como o Senhor é bom. Eu já falei disso recentemente. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor deu. Muito obrigado pela saúde que eu tenho. Muito obrigado pela bênção que o Senhor deu aos meus filhos. Muito obrigado porque o Senhor tem dado saúde. Sabe, coisas que vão fazer bem. E quando você vai abastecendo o seu coração de coisas boas, você vai falar coisas boas. Você vai dizer coisas boas. E você vai colocar uma trava dentro do seu coração para que nada de ruim entre dentro de você e que você possa ser considerado como um homem que pode habitar o tabernáculo de Deus, uma mulher, um ser humano. Provérbios 10:11 diz assim: a boca do justo é um manancial de vida. Olha que coisa linda. A boca do justo é um manancial de vida. Coisas que você ouve da boca do justo que produz vida em quem ouve, graça em quem ouve. E Davi sabe que isso é fundamental para habitar na presença de Deus. E aí Davi ele traz uma última lição. Aliás, ele tem duas lições, mas a quarta é a conclusão. Mas a terceira que eu vejo aqui do caráter do homem de Deus, que aí falando do caráter, do modelo de caráter deste homem de Deus, é que este homem de Deus, esse cara que carrega este caráter, ele valoriza e honra os que são piedosos e são íntegros a Deus. Isso está no verso 4 e no verso 5, quando ele fala assim, ele falou no 3, aquele que não difama o seu próximo, aquele que não faz mal ao seu próximo, aquele que não lança injúria com os seus vizinhos, o que aos seus olhos ele tem como desprezível ao réprobo. Eu vou te explicar o que é réprobo. Mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio, ou seja, ele empenhou a sua palavra e ele não se retrata quando ele percebe que aquilo que ele disse vai se tornar prejuízo, mas ele deu a palavra dele. E ele fala assim, o que não empresta o seu dinheiro com usura, que é juros, e nem aceita suborno contra o inocente. Quando Davi ele fala isso, do caráter do homem de Deus, esse réprobo, é uma palavra até ruim de falar, né? Essa palavra, ela significa o seguinte, aqueles que merecem desprezo. Quando você pega a Bíblia na Nova Versão Internacional, esse verso, ele fala assim, aqueles que merecem o desprezo. Agora, o significado literal aqui, se a gente for ver o que Davi está falando, é aquele que se projeta na vida dele, aquele que a projeção de vida dele é um cara que ele vive fazendo coisas que não têm valor, coisas que não agregam, coisas que não acrescentam. Então Davi está dizendo assim que
o homem de Deus que habitará o tabernáculo de Deus, ele despreza esses caras. Ele não tem vínculo com eles, com um cara desse tipo. E ele honra aqueles que merecem honra, aqueles que são dignos de honra. Esses caras aqui são aqueles caras que, se projetando na vida desse jeito, o sal da sua existência perdeu o sabor. O que Davi está falando aqui, que esses caras perderam o sabor, a vida deles não serve para nada, só serve para ser pisado, como Jesus fala. Se o sal perder o sabor, ele não presta para nada, ele só presta para ser pisado pelos homens. E isso para mim é chocante quando eu escuto Jesus falar, que ele diz assim, vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, sem sabor, ele não presta para nada, Se você tem alguma coisa que quebrou na tua casa, você bota no portão, as pessoas vêm, pegam e vai aproveitar. Olha, Jesus está dizendo que você que age assim não serve para nada. E Davi está falando desses caras. Esses caras, eles são desprezíveis porque eles são sal, sem sabor. E eles são rejeitados por Davi por conta das práticas deles, práticas ruins. E Davi diz, não, eu vou honrar aquele que é servo de Deus. Só que em compensação, Davi diz o seguinte, que o homem que habita na presença de Deus, esses caras merecem honra, porque ele, Davi, carregava por eles admiração e respeito. É isso que Davi diz. E aí eu marquei uma frase de João Calvino. Calvino, ele fala uma coisa que ele acaba parafraseando o que diz Paulo aos Coríntios, mas ele fala assim, Calvino diz o seguinte, olha o que ele diz, é uma virtude incomum honrar aos homens piedosos e crentes. Por que ele diz isso? Sendo que, na opinião do mundo, tais homens são frequentemente considerados lixos do mundo e escória de todos. Pastor Ivaldo, ele sempre pergunta para você, geralmente, passa um tempinho, ele fala, o que as pessoas falam de pastores? Que pastor não trabalha, que pastor é vagabundo, que pastor é imprestável, não é isso que as pessoas falam? Eu me lembro de um pastor de Sergipe, que ele disse assim, que ele encontrou com um vizinho no elevador um dia, e aí o vizinho perguntou para ele, fulano, o que você faz da vida? Ele falou assim para o fulano, para o vizinho dele, eu sou pastor. Não, eu sei que você é pastor, mas você trabalha com o quê? Porque as pessoas no mundo, as pessoas não acham que os homens de Deus, os pastores, merecem alguma coisa, porque eles não trabalham. Quantas vezes o pastor Ivaldo também já disse aqui, se alguém compra um carro novo, um advogado, que legal, é um advogado. É um juiz, é alguma profissão que ele tem, um engenheiro, mas vai o pastor comprar um carro novo, que as pessoas falam algumas coisas brincando para a gente, que você sabe que na verdade não é brincadeira, é o que ele pensa a respeito de nós. Acontece. Eu me lembro que em 1900 e bolinha, eu acho 99, 2000, o meu irmão vai lembrar disso, o meu irmão tinha um Monza, e eu queria comprar um Monza também, o Roberto tinha um carro, eu gostava tanto daquele Monza, e um dia o Roberto foi comigo para São Paulo, lembra disso, Roberto? Lá na Vergueiro, Roberto, a gente estava desistindo, fomos para São Paulo, quando a gente estava descendo a Vergueiro, o Roberto falou, acho que eu vi um Monza lá embaixo. Será? Deu a volta, quando nós paramos na loja, tinha um Monza lá embaixo. Quem é mais velho de igreja conheceu o meu Monza, a Jô conheceu, né, Jô? E aí, Silas, eu comprei o carro, né, feliz pra caramba, e quando eu cheguei na igreja com o meu carro, um irmão falou assim para mim, olha, eu vou ser pastor, viu? Desse jeito. Aquilo me entristeceu o coração, porque eu falei assim para ele, nossa, irmão, um carro de 10 anos atrás você vai ser pastor, para comprar um carro 10 anos atrás, no tempo. João Calvino fala isso, que as pessoas não honram aqueles que merecem honra. Davi, ao contrário. Quando Paulo, e eu disse que Calvino estava parafraseando o que Paulo disse, Paulo em 1 Coríntios 4,13, olha o que Paulo diz a respeito dos servos de Deus. Quando caluniados, procuramos reconciliação.
Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. É isso que os homens de Deus representam para muitas pessoas. Só que Davi nos mostra como esses caras que para o mundo são considerados lixos e como eles agem. Lembrei de mais um fato aqui. Quando a Laurinha estudava aqui na escola, minha netinha, eu levava ela na escola, né, e buscava com a minha esposa. E às vezes tinha muito carros ali dos pais, eu deixava o meu carro longe. E tinha um senhor ele mora, que eu já vi ele lá, ele morava para frente, era um senhor simpático. E eu sempre cumprimentava ele me cumprimentava. Aí um dia eu estava passando, e eu escutei ele conversando com uma mulher, falando de pastor, que eu falei, eu nunca vou falar para ele que eu sou pastor. Ele falou tanta coisa de pastor, que ele é um senhor branco, que ele estava vermelho, ele estava irado. Pastor é tudo uma cambada de vagabundo, pastor não vale nada, pastor não presta. Eu falei, rapaz, deixa ele achar que só me falar oi para mim, como ele acha que eu sou uma pessoa bacana. Por quê? Porque esta é a visão que as pessoas têm. Só que Paulo fala aqui, quando nós somos caluniados, nós procuramos o quê? A reconciliação. E Davi está mostrando que como esses caras se projetam na vida, eles preferem ter uma boa consciência acima dos interesses deles. Se eles prometeram, é isso que diz o texto, e eles empenharam a palavra deles, se alguma coisa deu errada na promessa que eles fizeram, eles vão cumprir, eles não vão voltar atrás naquilo. Aquilo que ele prometeu, ainda que seja dano para ele é homem de Deus, ele não volta atrás. É isso que Davi está dizendo aqui. E Davi está dizendo o seguinte também: eles não vão aumentar os negócios deles com base em injustiças, tirando proveito daqueles que estão vivendo um momento de redução da providência. Não é assim que acontece com você? Você passa por momentos na vida que você fala, poxa, Deus, o que está acontecendo aqui? Então Davi está dizendo, esses caras, eles não vão tratar os pobres com usura, cobrar juros que são juros exorbitantes de pessoas, não, eles ajudariam, é isso que Davi está dizendo. Jamais eu faria isso com alguém, esses homens não fariam isso, é isso que ele está dizendo. Davi não faria, e os homens que ele admira também não. E por último, ele fala assim, que muito menos eles aceitariam subornos, ou suborno contra os inocentes. E aí, gente, Davi conclui o Salmo: quem habitará no teu tabernáculo? Aquele que vive em integridade, que pratica a justiça, aquele que fala a verdade, aquele que não difama o seu próximo, aquele que não prejudica o seu próximo, aquele que não maldiz o seu vizinho, aquele que, na verdade, aquelas pessoas que abandonaram uma posição na vida de ser bênção para alguém, mas são pessoas que fazem mal, que não agregam nada. Ele não vai honrar, ele vai honrar aqueles que são servos de Deus, ele vai honrar aqueles que são de Deus, aqueles homens íntegros, aqueles homens que não cobram juros abusivos, aqueles homens que agem com integridade. É isso que ele fala. E aí, quando ele vai terminar o Salmo, ele fala assim, ele conclui com uma promessa, que seria a quarta lição que eu falei para vocês, mas é a conclusão. Davi conclui o Salmo com uma promessa para aquele que se projeta na vida com verdade em seu coração diante de Deus, diante de si mesmo e diante das pessoas que ele convive. Porque tem aquele que fala assim, não, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Não é bem assim que funciona. O que Davi está falando aqui, a promessa que ele termina aqui, é aquele que sabe quem ele é diante de si mesmo, a integridade que ele tem diante de si mesmo, diante de Deus e diante da sociedade e das pessoas que ele convive, diante do seu próximo. Esses caras aqui, ele diz o seguinte, esses caras serão como um monte Sião, porque no final, é isso que ele diz, quem deste modo procede, que não empresta seu dinheiro com usura, não aceita suborno contra o inocente, não fala mal do seu próximo, fala com verdade no coração, ele é íntegro. Quem deste modo procede, ele vai ser como o monte Sião. Lembra do Salmo 125?
Os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abalam. E o termo abalo aqui, para esse texto do Salmo, a palavra hebraica, ela nos traz um significado de uma coisa com um forte abalo, um abalo tremendo. É isso que ele está dizendo aqui, no verso final. Quem age desse modo, ele não será abalado. Esse abalo é um forte, é um tremor violento. O que Davi está ensinando aqui é que aqueles que praticam a justiça, eles não precisam temer de forma alguma, porque Deus está com eles. Ele vai habitar na presença de Deus, o santo monte. Lembra que eu falei? É futuro, mas é presente. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem vai ter relação contigo? E aí eu finalizo trazendo à memória as palavras de Jesus no Sermão do Monte, porque quando eu olho o Sermão do Monte de Mateus 7, do 24 ao 27, que Jesus faz a comparação de um homem que ouve a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus em prática, e o homem que não coloca a palavra de Deus em prática. E aí quando eu olho para o texto de Mateus, essa vida de piedade piedosa que Jesus termina o Sermão do Monte, ela tem as mesmas características descritas por Davi no Salmo de número 15, que ele termina aqui o 5 na parte B. Quem deste modo procede, jamais será abalado. E quando Jesus escreve em Mateus capítulo 7, do verso 24, ele fala: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. É assim que Davi termina esse salmo dizendo: quem deste modo procede, ele não será abalado. Jamais ele será abalado. Este é o verdadeiro caráter do homem de Deus. E o homem de Deus aqui, entenda o ser humano, a mulher de Deus, o homem de Deus, o sexo feminino e o sexo masculino. Todos aqueles que assim procedem diante de Deus, eles vão tocar a Deus, eles vão acessar a Deus e a presença de Deus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa guardar você, hoje e sempre. Eu quero orar por algumas pessoas, citar o nome de algumas delas, né? E a nossa oração hoje, obrigado, João. A nossa oração hoje é pelo Luca, da Rosângela, do André. Na semana passada, na quinta-feira, o pastor até orou por eles aqui presencialmente. Eu quero orar pela família da avó Lenira, todos os filhos, os netos, os bisnetos, né? A gente está em oração por todos. O Senhor recolheu a avó Lenira e eu sei que o Senhor fez o melhor, né? E eu sei que também Deus está com a família, mas eu quero apresentá-los em oração. Orar pelo Benjamin, aquela criança que tem um tumor, o seu pai Valdinei, a Elaine. Orar pela saúde do Rivaldo. O Rivaldo está internado, mas a gente recebeu boas notícias, que ele tem tido um quadro de melhora, mas eu quero convocar você, igreja, para continuar orando pelo Rivaldo. Não só por ele, a Neide está numa situação melhor, mas a Neide também está com Covid. A Vitória dos três foi a que menos foi afetada, que menos teve força o vírus no corpo dela, mas orar pelo Rivaldo, pela Neide, pela Vitória, né? O Lucas, de 6 anos, com tumor de intestino, José Bandeira, Ricardo, câncer de pele, a saúde do irmão Dinel. O Dinel, ele também tem a sua saúde, está passando por um momento de dificuldade, orar pelo Dinel. O Ricardo, o primo do Dinel, que tem câncer, está internado, entubado, é um menino de 14 anos, lembre do Ricardo também. Andréa Guerra, Slaine, a prima do Carlos, que a gente sempre ora por ela também. O Celso me mandou um WhatsApp a semana passada dizendo que ela teve um novo tumor, as pernas estão paralisadas, para a gente continuar orando pela Slaine. Ela tinha tido um quadro muito bom de melhora mesmo, né? Melhorou, mas apareceu um novo tumor. Pela Cida, a irmã da Ina, o cunhado da Ina, o Vanildo, e o sobrinho Francisco. A Thelma da Nenê, que a gente sempre ora por ela, a Thelma do Marinaldo. Pelo Michel, pela Flávia, que estão com Covid também, a Miriam, câncer, Douglas, libertação, Reginaldo, AVC, a Dona Lourdes, Covid, a Regiane,
embolia pulmonar, a irmã Cida, que é a mãe do Marcinho, sequelas da Covid, a Fernanda, a mãe do Lucas, Daniela e a família com Covid, a Terezinha, o Cléo e a Neuza com Covid. E também chegou aqui para mim orar agora pela Isabel, da Lia, é isso mesmo? Tia da Beth, tia, né? Está internada. A minha tia? Oração pela Isabel, a minha prima, pela Bebel. Nós vamos orar pela Bebel, ela é minha prima, a Bebel, nós vamos estar em oração e ela está internada, né? A pastora Cátia pede oração. Lembra de orar pela minha prima também, então, vamos colocar a Bebel aí na presença de Deus, tá bom? Para nós orarmos. É isso, meus irmãos. Eu sei que Deus pode todas as coisas, nada escapa do controle de Deus. Deus é poderoso, Ele pode tudo e sempre poderá todas as coisas. Orar por todos, sem exceção, que estão internados, seja lá por Covid, seja lá por outra dificuldade, que estão hospitalizados. Orar pelos profissionais da saúde, orar por todos que foram pessoas que receberam esse golpe de perder alguém da família, seja por conta do Covid, seja por conta de outra doença. O Covid tem um número grande aí de mortos no Brasil e no mundo, mas vamos orar. E vamos orar também para os nossos governantes. Eu sempre gosto de orar. Até na aula de sábado o Marcelo falou, nós temos que orar. E nós sempre oramos e vamos continuar orando em nome de Jesus. Vamos orar então? Ore junto comigo. Senhor Jesus, nós apresentamos diante da Tua presença agora esses pedidos de oração, todos esses nomes que eu citei, todos esses nomes, Senhor Jesus, em especial. Senhor, aqueles que estão internados, aqueles que estão hospitalizados, eu te peço, coloque as Tuas mãos, aqueles que estão com esse vírus da Covid, Senhor, coloque Tuas mãos e cura. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, não existe nada, não existe nenhum impossível, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Eu quero te pedir que nessa hora, o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor, que o Senhor visite a cada uma dessas vidas pelo Teu poder, que a obra do milagre seja realizada, que a obra do milagre seja confirmada, porque Tu és Deus de milagre. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus Jeová Rafá, o Deus que cura. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente. E todas essas vidas que eu apresentei diante do Senhor hoje, mais aquelas outras muitas e muitos nomes que nós temos orado, eu te peço, Senhor, coloque as Tuas mãos, esteja com eles, coloque as Tuas mãos, curando, abrindo porta de emprego, Senhor Jesus, curando da depressão, curando do vírus, Senhor, da Covid, curando do câncer, pelo Teu poder, curando, Senhor, dos AVCs, das sequelas. Coloque as Tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor Jesus, os nossos profissionais da área de saúde, coloque as Tuas mãos sobre eles também. Abençoe e fortalece a vida deles, a energia deles para o trabalho. Senhor Jesus, eu apresento todos os governos do Senhor do mundo, em cada país, Senhor, no nosso Brasil, coloque as Tuas mãos. Eu sei que o Senhor pode, que eles possam ouvir, que eles possam seguir o Teu direcionamento, e eu sei, Senhor, que nada escapa das Tuas mãos. Senhor, nós temos orado, eu tenho orado, Senhor, pedindo, Senhor, afasta do mundo esse vírus, Senhor, tira esse vírus do nosso meio. Eu tenho orado assim, mas eu não sei quando acontecerá, como o Senhor fará. Eu sei que o Senhor está no comando de todas as coisas, porque como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tantas coisas aconteçam de modo negativo, nós sabemos que o Senhor é o Deus da nossa salvação, e disso nós não abrimos mão. Isso é convicção, isso é verdade cravada, impregnada dentro da nossa alma. Que o Teu Espírito esteja com a gente. Eu te peço agora, despeça os Teus filhos, Senhor Jesus, nós que estamos aqui, até os nossos lares, que o Senhor nos guarde, os nossos irmãos que estão em seus lares, que o Senhor dê uma noite de bênção, uma noite de paz, uma noite de graça. É a minha oração, no nome de Jesus, te agradecendo por todas as coisas. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em cada coração, não só hoje e agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus.
Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito